Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da segunda semana da Páscoa. Estamos vivendo a alegria pascal, esse tempo forte, esse tempo em que estamos lendo os Atos dos Apóstolos, que mostram todo o dinamismo missionário da Igreja, como a primeira geração levou adiante o mandato de Jesus de anunciar o Evangelho, de testemunhar o Evangelho, impelida e assistida pelo Espírito. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São João, capítulo 3, dos versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falo das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Amados e amadas de Deus, o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de ontem. O Evangelho de ontem colocava com clareza o discurso que Jesus dizia, que é preciso nascer do Espírito, é preciso nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando do batismo, e o Evangelho de hoje continua essa mesma dinâmica, continua com a imagem do final do Evangelho de ontem. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Amados e amadas de Deus, quem nasce do Espírito é inserido no mistério de Deus, entra no plano do mistério de Deus. Nós queremos ter domínio de todas as coisas. Quem entra no mistério de Deus se abandona nas mãos de Deus, se abandona nas mãos amorosas de Deus, se deixa conduzir por Deus. Então Nicodemos pergunta: como é que isto pode acontecer? E então Jesus responde: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não acreditais no nosso testemunho. Amados e amadas de Deus, Jesus vem de Deus. Jesus, ele dá testemunho do Pai, ele vem do Pai, ele dá testemunho do Pai. Por isso ele fala das coisas do céu, ele fala das coisas de Deus. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Jesus, ele vem do Pai, Jesus, ele dá testemunho do Pai. No que ele vai dizer a seguir: e ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Jesus, ele vai ao Pai, ele veio do Pai, ele é o Filho eterno que veio do Pai. Ele deve ser levantado ainda na cruz, né? Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Jesus levantado na cruz, ele atrai as pessoas a si, ele realiza a nossa redenção, ele atrai as pessoas a si. Jesus é apresentado aqui como o grande evangelizador, o evangelizador que atrai as pessoas a si. A cruz de Cristo atrai, o amor de Cristo atrai, né? A igreja, dizia o Papa Emérito, o Papa Bento XVI, ela evangeliza também por atração. A beleza da fé atrai, a beleza do testemunho atrai, a beleza da vida dos cristãos deve atrair as outras pessoas para Cristo.
Deixo aqui a minha bênção para nossa amada Diocese de São Carlos, que por intercessão de São Carlos Borromeu, nosso padroeiro, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, nosso Bispo Diocesano de São Carlos. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.